Ó bendito, bendita de Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A paz do ressuscitado esteja contigo, onde quer que você se encontre nesta hora. Hoje, dia 18 de abril, terça-feira, da segunda semana da Páscoa, eu quero te acolher com muito carinho para a nossa oração aqui com a Palavra de Deus. Lembrar a você que é tempo de rezar, sim. Às 15 horas nós temos o Terço da Misericórdia, às 18 horas do Ângelo, e depois às 19h30 nós estamos com a terceira Alegria de Maria, se não me falha a memória. Vamos agora então ouvir a Santa Palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Salmo. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Então, meus queridos, continuamos naquela dinâmica da primeira leitura de ontem, vai ser amanhã, depois de amanhã, dos Atos dos Apóstolos, não é? E quão bonito é ver essa comunidade cristã iniciando os seus primeiros passos, né? Quando a gente vê uma criança dando os primeiros passinhos, a gente vê ele cambaleando, dando um passo, caindo, dando dois, mas sempre sorrindo, começando de novo, não é? E aqui os discípulos, a gente poderia dizer, muito possivelmente, né? Os discípulos de Jesus, simpatizantes de Jesus, estão passando por essa experiência muito forte
de fé do ressuscitado. Eles vão dando testemunhos enormes, assim, que até então ninguém tinha visto. Até mesmo no tempo de Jesus, porque é Ele quem edifica as comunidades. É Ele quem ensina, quem orienta, é Ele quem dá o testemunho. Mas não esqueçamos que um ainda traiu Jesus. Então, a vida ideal de comunidade mesmo se dá a conhecer mais precisamente depois da morte de Jesus, no chamado Atos dos Apóstolos, ação dos apóstolos. E eles começam a ter uma unanimidade tão forte na oração, ainda mais forte, na comunhão, na fraternidade, no despojamento, na prática da caridade, na partilha da vida, de tal modo que era um só coração e uma só alma, diz o texto. Não havia entre eles necessitados. Isso é um paraíso acontecendo. É o céu já refletido aqui na terra, nas suas plenas condições, a gente poderia dizer enquanto humano. E eles estão vivendo esse ideal muito bonito. Um só coração, uma só alma. Os discípulos dão testemunha de Jesus ressuscitado, uma fé viva, atuante, vibrante, e eles estão maravilhados. A gente olha para esse estilo de vida e a gente fica assim desejando também esse estilo de vida, esse ideal. Quantas comunidades hoje, estilos de vida, têm começado como um desejo de viver algo mais ardente, não é, do segmento de Jesus. Eu confesso assim para nós no Carmelo, com todos os nossos erros, todos os nossos defeitos, mas a gente tem um desejo ardente, sempre uma necessidade insaciável de Deus, sedentos de Deus. O ser humano é assim, sedento de Deus, da profundidade do Senhor. E a comunidade está vivendo o fruto maduro, a gente podia dizer, do ressuscitado, do amor, da fé do ressuscitado, da confiança que Ele mesmo passou, da esperança, da paz, que contagiou os corações de todos esses seus discípulos, que agora sentem necessidade de viver no Cristo Jesus. Nós também haveríamos de ter essa necessidade profunda no nosso coração todos os dias, de viver nele, por Ele, com Ele, para Ele, e assim encontrar a nossa paz maior, nossa realização maior, a proteção de Deus, a bênção, a graça experienciada a cada dia. O mundo precisa desse testemunho hoje, grita por um testemunho mais radical. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa graça de desafiar a nós mesmos em direção a Deus e em direção ao irmão. Porque quem vai a Deus, ele manda ao irmão. Então, nosso braço estendido, conforme a campanha da fraternidade pede, dai-vos vós mesmos de comer, mas não só o alimento de cada dia, mas sobretudo a palavra do Senhor. Bacana, né? Que bom, possamos viver esse dia abastecidos por essa palavra de Deus. Ele te abençoe profundamente, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.